O sol de março batia implacável sobre as pedras de Juazeiro do Norte, quando Virgulino Ferreira da Silva cruzou os portões da igreja. Não era ainda o lampião que faria tremer o sertão. Era apenas um homem jovem, de olhar inquieto e mãos que já conheciam o peso de uma arma. Caminhava com a cautela de quem sabe que cada passo pode ser o último, mas também com a altivez de quem nasceu para não se curvar. A notícia de sua chegada se espalhara como rastilho de pólvora pelas ruas empoeiradas. Sussurros corriam de boca em boca. Virgulino tá aqui, veio ver o Padim, dizem que tá procurando bênção para virar cangaceiro de vez. Mas ninguém ousava se aproximar. Havia algo no ar que fazia até os mais corajosos desviarem o olhar. Padre Cícero Romão Batista estava no seu gabinete, uma sala simples com paredes caiadas e um crucifixo de madeira pendurado sobre a mesa. Aos 78 anos, o velho sacerdote parecia carregar nas costas todo o peso do sertão nordestino. Suas mãos trêmulas folheavam um breviário, mas seus olhos, enxergavam muito além das páginas amareladas. Quando Virgulino entrou, não houve cumprimentos. Apenas um silêncio denso, pesado como o ar antes da tempestade. O jovem permaneceu em pé, chapéu na mão, enquanto o padre continuava a ler. Os segundos se arrastavam como horas. Ali, naquela sala pequena, duas forças se encontravam: a fé e a violência, a redenção e a perdição. Senta, meu filho. A voz do padre era baixa, mas ecoava como um trovão distante. Virgulino obedeceu, acomodando-se na cadeira de palha diante da mesa. Por um momento, sua máscara de dureza vacilou. Era como se, diante daquele homem santo, todas as camadas de raiva e revolta se dissolvessem, deixando apenas um rapaz de 20 e poucos anos, perdido num mundo que parecia ter conspirado contra ele. Vim buscar sua bênção, Padim. As palavras saíram mais como súplica do que pedido. Padre Cícero ergueu os olhos do livro e Virgulino sentiu como se sua alma estivesse sendo vasculhada, esquadrinhada, pesada numa balança invisível. Aquele olhar conhecia os segredos mais profundos, as dores mais íntimas, os medos mais escondidos. Tu sabes por que vim, não é? O padre fechou o breviário devagar, com a mesma deliberação de quem prepara um ritual sagrado. Entrelaçou os dedos sobre a mesa e inclinou a cabeça ligeiramente. O silêncio voltou a reinar, mas agora era diferente, carregado de expectativa e pressentimento. Sei, meu filho, sempre soube. A resposta veio como uma lâmina afiada. Virgulino sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia algo na voz do padre que o fazia lembrar dos contos de assombração que sua mãe contava nas noites de lua cheia. Algo que falava de destinos traçados, de caminhos sem volta, de escolhas que ecoariam pela eternidade. Então me diga, posso seguir esse caminho? Padre Cícero se levantou lentamente, como se cada movimento fosse uma oração. Caminhou até a janela que dava para o pátio da igreja, onde fiéis se aglomeravam esperando uma palavra, uma bênção, um milagre. Suas mãos se apoiaram no peitoril e ele permaneceu assim por longos minutos, contemplando algo que apenas ele podia ver. O sertão tá doente, Virgulino. Doente de injustiça, de fome, de desamparo. Os poderosos sugam o sangue dos humildes como sanguessugas. A lei é feita para proteger quem já tem tudo e pisotear quem não tem nada. Virgulino assentiu. Aquelas palavras ecoavam sua própria revolta, justificavam a raiva que crescia em seu peito como um tumor maligno. Sim, o mundo era injusto. Sim, alguém precisava fazer alguma coisa. Mas o padre continuou. E sua voz agora carregava um tom sombrio. Mas há caminhos, meu filho. Há sempre caminhos. Uns levam à luz, outros às trevas. Uns redimem, outros condenam. A escolha é sempre nossa, mas nem sempre conseguimos ver aonde ela nos leva. O jovem se agitou na cadeira.
Queria ouvir palavras de encorajamento, de aprovação. Queria que o santo homem validasse sua sede de vingança, que abençoasse suas armas, que transformasse sua revolta em cruzada sagrada. Mas algo no tom do padre o inquietava profundamente. Padim, eles mataram meu pai, espancaram minha mãe, queimaram nossa casa, roubaram nossa terra. O que um homem pode fazer se não revidar? Padre Cícero se virou lentamente. Seus olhos agora brilhavam com uma luz estranha, como se estivessem vendo através do tempo, através das possibilidades, através dos véus que separam o presente do futuro. Quando falou, sua voz era diferente, mais profunda, mais ressonante, como se viesse de muito longe. Vingança gera vingança, meu filho. Sangue chama sangue. Violência alimenta violência. E no final, todos nós pagamos o preço. Mas e a justiça? E o que é certo? Justiça. O padre suspirou, um som que parecia carregar o peso de séculos. Justiça é coisa de Deus, não dos homens. Nós, pobres mortais, só sabemos fazer justiça com as próprias mãos. E isso nunca termina bem. Virgulino se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão de tábuas. Sua paciência estava no limite. Não viera ali para ouvir sermões sobre perdão e resignação. Viera buscar aprovação, bênção, encorajamento para a jornada que pretendia iniciar. Então o senhor está me dizendo para ficar de braços cruzados? Para deixar que pisoteiem em cima de mim e dos meus? O padre não respondeu imediatamente. Voltou a se sentar, apoiou os cotovelos na mesa e enterrou o rosto nas mãos. Quando as ergueu, seus olhos estavam úmidos, não de tristeza, mas de uma dor mais profunda. A dor de quem vê o inevitável se aproximando e não pode fazer nada para impedir. Não, meu filho, não posso te dizer isso. Cada homem tem que seguir seu próprio caminho, mas posso te dizer o que vejo. O que vê? A pergunta saiu como um sussurro. Virgulino voltou a se sentar, agora completamente absorto pelas palavras do padre. Havia algo na atmosfera da sala que mudara. O ar parecia mais denso, mais carregado, como se forças invisíveis estivessem se movimentando ao redor deles. Padre Cícero fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, Virgulino teve a impressão de que não estava mais olhando para um homem comum, mas para algo muito maior, muito mais antigo e poderoso. Vejo fogo, meu filho, muito fogo. Vejo sangue correndo pelos caminhos do sertão. Vejo lágrimas de viúvas e órfãos. Vejo o medo habitando as casas dos ricos e a esperança nascendo nos corações dos pobres. Vejo um nome ecoando por todo o Nordeste como um grito de guerra. Lampião. O nome saiu involuntariamente dos lábios de Virgulino. Ele mesmo não sabia por que o dissera. Era como se algo dentro dele já soubesse, já aceitasse aquele destino que ainda não havia escolhido conscientemente. Lampião, repetiu o padre, e o nome soou como uma prece fúnebre. Sim, vejo esse nome. Vejo ele sendo cantado em versos, contado em histórias, temido em orações. Vejo ele se tornando lenda antes mesmo de se tornar lembrança. Virgulino sentiu um estranho orgulho crescer em seu peito. Ser lembrado, ser temido, ser respeitado, não era isso que todo homem desejava? Não era isso que daria sentido à sua vida, que justificaria todas as perdas e sofrimentos? Mas também vejo o fim, meu filho. As palavras caíram como uma lâmina gelada. O sorriso que começava a se formar nos lábios de Virgulino morreu antes de nascer. O padre continuou, sua voz agora carregada de uma tristeza profunda e inescapável. Vejo o fim chegando quando menos se espera. Vejo a traição onde deveria haver lealdade. Vejo a morte chegando com a luz do amanhecer. Vejo corpos no chão e sangue nas pedras. Vejo o fim de uma história que ainda nem começou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o barulho da rua conseguia penetrar naquela sala onde o futuro acabara de ser revelado. Virgulino sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés.
Parte dele queria rir, chamar aquilo de superstição de velho. Mas outra parte, a parte mais profunda, mais primitiva, sabia que estava ouvindo a verdade. Quando? Perguntou com a voz rouca. 12 anos. 12 anos de glória e terror. 12 anos de lenda e pesadelo. E depois? E depois? Padre Cícero se levantou novamente, mas desta vez caminhou até onde Virgulino estava sentado. Colocou uma mão no ombro do jovem e aquele toque pareceu queimar através da roupa. Quando falou, sua voz era apenas um sussurro, mas cada palavra ecoava como um trovão. O fim está te rondando? As 5 palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença de morte. Virgulino olhou nos olhos do padre e viu ali uma certeza terrível, inabalável. Não era ameaça nem maldição. Era simplesmente a verdade, nua e crua, despida de qualquer esperança ou piedade. Posso mudar isso? Posso escolher outro caminho? O padre retirou a mão do ombro do jovem e balançou a cabeça lentamente. Havia uma tristeza infinita em seus olhos, como se estivesse vendo um filho querido partir para uma guerra da qual sabia que não voltaria. Sempre podemos escolher, meu filho, mas nem sempre queremos. O coração já decidiu, e a cabeça só procura justificativas. Virgulino se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Sua respiração estava ofegante, como se tivesse corrido léguas. O peso da profecia pressionava seu peito como uma pedra imensa. Mas ali naquela sala sagrada, começou a crescer nele algo que conhecia bem, a revolta. Ninguém é dono do meu destino, Padim. Nem Deus, nem o diabo, nem o Senhor. Sou eu quem escolho o meu caminho. O padre sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de compreensão. Já vira aquela reação muitas vezes, o orgulho humano se recusando a aceitar verdades inconvenientes, a teimosia que transforma avisos em desafios. Claro que é, meu filho. Nunca disse o contrário. Apenas te disse o que vejo. E eu te digo que vai ver outra coisa. Vai ver Lampião dominando o sertão. Vai ver os coronéis tremendo nas suas casas grandes. Vai ver justiça sendo feita, ainda que seja com ferro e fogo. Virgulino pegou o chapéu e o colocou na cabeça com gesto decidido. Sua postura mudara completamente. O jovem inseguro que entrara na sala havia desaparecido, substituído por alguém mais duro, mais determinado. A profecia, ao invés de assustá-lo, parecera despertar algo feroz em seu interior. Antes de ir, meu filho, o padre se aproximou de um pequeno armário e retirou de lá um rosário simples, de contas de madeira desgastadas pelo tempo. Leva isso contigo. Virgulino hesitou. Parte dele queria recusar, mas havia algo na expressão do padre que o fez estender a mão. Quando os dedos se tocaram, ele sentiu novamente aquela sensação de queimação, como se o rosário estivesse em brasas. Para quê? Para quando chegasse a hora. Tu vais saber. O jovem guardou o rosário no bolso da camisa, junto ao peito. Virou-se para sair, mas a voz do padre o deteve mais uma vez. Virgulino, que é? Quando o fim chegar, lembra do que te disse hoje. Lembra que sempre houve escolha. Virgulino deu um riso amargo, um som que ecoou pelas paredes da sala como um presságio. Quando o fim chegar, Padim, vou estar rindo dele. Vai ver. E com essas palavras, saiu da sala, deixando para trás o cheiro de incenso e santidade. Seus passos ecoaram pelo corredor da igreja, firmes e decididos. Não olhou para trás nenhuma vez. Do lado de fora, a multidão se afastou quando ele apareceu. Havia algo diferente nele agora. Uma aura mais perigosa, mais intensa, como se a conversa com o padre, ao invés de apaziguá-lo, tivesse aguçado ainda mais sua sede de vingança. Montou seu cavalo e partiu ao galope, levantando uma nuvem de poeira que demorou a se assentar.
Nas janelas e portas, os habitantes de Juazeiro espiavam sua partida com uma mistura de fascínio e terror. Sabiam que haviam presenciado algo importante, um momento que ficaria na história. Padre Cícero permaneceu na janela de seu gabinete, observando até que a figura de Virgulino desaparecesse completamente no horizonte. Então, voltou à sua mesa e abriu novamente o breviário, mas suas mãos tremiam mais que antes. Os anos se passaram como folhas ao vento. Virgulino Ferreira da Silva desapareceu e em seu lugar nasceu Lampião, o rei do cangaço, o terror do sertão, a lenda viva que fazia coronéis tremerem e pobres sonharem com justiça. Exatamente como previsto. O nome ecoou por todo o Nordeste, cantado em versos de cordel, sussurrado em preces, gritado em desafios. Lampião se tornou mito antes de se tornar homem. Suas façanhas ganharam proporções épicas, suas crueldades viraram lendas sombrias. Maria Bonita se juntou ao bando, e com ela veio uma doçura que suavizou a dureza do cangaceiro. Viajaram juntos pelos caminhos do sertão, espalhando medo e esperança em medidas iguais. Ele, o rei, ela, a rainha de um reino sem fronteiras, governado pela lei do mais forte. Mas em 1934, uma notícia chegou até eles pelos caminhos empoeirados. Padre Cícero havia morrido. Lampião recebeu a informação em silêncio, a mão inconscientemente procurando o bolso onde guardava o rosário que nunca ousara usar. Pensou por um momento nas palavras do velho padre, mas logo afastou os pensamentos sombrios. Estava no auge de seu poder. Era respeitado, temido, lembrado. O que mais um homem poderia querer? O bando seguiu viagem, e a vida continuou como sempre. Combates, saques, fugas, esconderijos. Maria Bonita cantava pelos acampamentos, sua voz doce contrastando com o rangido das armas sendo limpas. Lampião planejava novos golpes, traçava rotas de fuga, negociava com coiteiros. Em 1938, 12 anos após o encontro com Padre Cícero, o bando decidiu fazer pouso na Grota de Angico, em Sergipe. Era um lugar seguro, ou pelo menos assim pensavam. Corisco havia partido com alguns homens para resolver negócios, deixando o grupo reduzido. Mas Lampião não se preocupou. Confiava em seus homens, em sua experiência, em sua sorte. Na noite anterior ao ataque, ele teve um sonho estranho. Viu-se novamente naquela sala em Juazeiro, diante do padre. Mas desta vez, o velho sacerdote não falava. Apenas sorria com tristeza e apontava para o horizonte, onde o sol nascia tingindo o céu de vermelho. Acordou sobressaltado, o coração disparado. Maria Bonita dormia a seu lado, respiração tranquila, alheia às sombras que rondavam o acampamento. Lampião levantou-se e caminhou até a entrada da gruta, contemplando o céu estrelado. Algo estava diferente. O ar parecia mais denso, como se carregasse presságios. Levou a mão ao peito e sentiu o rosário através da camisa. Pela primeira vez em 12 anos, teve vontade de rezar, mas seu orgulho falou mais alto. Lampião não precisava de orações. Lampião era sua própria oração, sua própria lei, seu próprio destino. Voltou para junto de Maria Bonita e adormeceu novamente. Mas desta vez não sonhou. O amanhecer chegou como sempre chegava no sertão, lento, implacável, tingindo o horizonte de tons dourados. Lampião despertou com os primeiros raios de sol e por um momento, apenas um momento, sentiu um arrepio estranho. Era como se alguém estivesse caminhando sobre seu túmulo. Sacudiu a cabeça, afastando os pensamentos sombrios. Eram apenas superstições, ecos de uma conversa antiga que não deveria ter poder sobre ele. Levantou-se, despertou Maria Bonita e os outros cangaceiros. Mas um dia estava começando. Mas lá embaixo, na base do morro, a volante já se aproximava. Os soldados subiam silenciosamente, aproveitando a luz crescente do amanhecer.
Suas armas estavam prontas, seus corações batiam acelerados. Sabiam que enfrentariam o homem mais perigoso do sertão. E no cemitério de Juazeiro do Norte, sobre uma simples lápide de mármore, as flores murchas da manhã pareciam sussurrar no vento. O fim tá te rondando. A profecia estava prestes a se cumprir, exatamente como previsto, exatamente como ignorado. Lampião não conseguiu reagir. Quando os primeiros tiros ecoaram pela grota, já era tarde demais. A luz do amanhecer, que tantas vezes fora sua aliada, desta vez trouxe apenas o cumprimento de uma promessa antiga. 11 cangaceiros tombaram naquela manhã de julho, entre eles, o rei do cangaço e sua rainha. O rosário de contas de madeira manchado de sangue foi encontrado junto ao corpo de Lampião. Nos dedos entrelaçados, pela primeira vez em 12 anos, ele havia tentado rezar, mas o tempo das orações já havia passado. O aviso fora dado, a escolha fora feita, o destino se cumprira. Na memória do sertão, ecoaram para sempre as palavras do santo homem. O fim tá te rondando. E o riso desdenhoso do jovem que não quis escutar. Quando o fim chegar, vou estar rindo dele. Naquela manhã, em Angico, ninguém estava rindo.